estas sessões do ponto de encontro, promovidas pela Lisboa é Nova, tiveram início em 2006 e o seu objetivo é o diálogo entre um especialista numa determinada matéria que interesse à cidade e ao cidadão e o cidadão em áreas, enfim, relevantes para quer para o cidadão, quer para a cidade. O ano passado tivemos de fazer um interregno nesta iniciativa, em virtude do estado de saúde do antigo presidente desta agência, como sabem, sou o professor Delgado Pinhos, saudosa memória, que infelizmente já não está entre nós, porque estávamos sempre à espera de, enfim, que o estado de saúde dele permitisse retomar estes pontos de encontro. Não foi, infelizmente, possível, retomamos agora, esperamos que sem interrupções. O ponto de encontro de hoje tem como tema o plano da acessibilidade pedonal de Lisboa. A acessibilidade é um termo que pode ser definido como a capacidade que o meio tem de proporcionar a todos uma igual oportunidade de uso de uma forma direta, imediata, permanente e o mais autónoma possível. Os espaços públicos e os edifícios acessíveis de serviço ou de habitação são, regra geral, mais seguros e confortáveis para todos os utilizadores. Por essa razão, entendemos que a acessibilidade deve ser encarada como uma oportunidade de qualificação. A acessibilidade está enquadrada legal e regulamentadamente pela Lei 46 de 2006, de 28 de agosto, pelo Decreto-Lei 163 de 2006, de 8 de agosto, e pelo Regulamento Municipal de Acessibilidade e Mobilidade Pedonal, publicado pelo edital 29 de 2004, 7 de julho. O Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa surge porque é preciso tornar Lisboa uma cidade acessível, porque é preciso eliminar barreiras e prevenir o aparecimento de novas, porque é preciso conhecer o problema nas suas várias vertentes e estabelecer uma estratégia coerente e eficaz. E porque é preciso ainda mobilizar todos os atores, serviços, empresas municipais e a sociedade civil, porque a acessibilidade é um desafio coletivo. Os objetivos do plano são eliminar as barreiras existentes e pedir a criação de novas, adaptar o espaço público e as edificações existentes e mobilizar a comunidade para a criação de uma cidade para todos. Para falar sobre este plano, temos connosco o Sr. Arquiteto Pedro Almeida Gouveia, licenciado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. Especializou-se em acessibilidade nos Estados Unidos e trabalha em Portugal há mais de 12 anos como projetista, consultor, formador e investigador, sendo autor de vários manuais técnicos. Representa Portugal na Global Alliance on Accessible Technologies and Environment, organização acreditada junto das Nações Unidas. Coordena na Câmara Municipal de Lisboa o Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa. É especialista em participação pública, certificado pela International Association for Public Participation, com experiência prática na concepção e condução do processo de auscultação e de planeamento participado. É autor do blog Acessibilidade Portugal, através do qual partilha conhecimentos e esclarece dúvidas sobre acessibilidades, tendo mais de 300 mil visitas provenientes dos mais diversos locais do mundo. As apresentações e o vídeo desta sessão vão estar disponíveis no site da Lisboa é Nova até ao final desta semana. Sr. Arquiteto, muito obrigado por estar entre nós. Posso vir para a palavra. Muito obrigado. Ok. Sim? Está bem, então ainda a falar assim. Boa! Com este? Não. Está a funcionar? Não. Tem um fio qualquer. Desculpa. Se começa bem. E agora toda a gente ouve ou não? Está a ouvir-se? Sim. Sim? E agora? Tá? E agora? Está a ouvir-se? Bem. Se eu falar alto, toda a gente ouve? Sim. Sim? Pronto. Saíram todos de cá com pouco oxigênio e muitas dores de cabeça da minha voz, mas é a maneira mais prática de avançarmos. Bem, em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigado a Lisboa é Nova pelo convite.
Muito obrigado em particular pela honra que me é dada de ser o primeiro conferente depois do falecimento do professor Delgado Domingos, pessoa que eu muito estimava e considerava, e com quem ainda consegui aprender bastante. Portanto, também em memória dele e da sua, como palavra para a sua família, agradeço o convite. Isto hoje. Pronto. Ok. E agora só falta falhar isto. Será? Isto vai à mão. Aqui, desculpa. Funciona. Pronto. Bem, ao longo destes últimos anos temos tido várias oportunidades na equipa do Plano de Acessibilidade Pedonal, eu e os meus colegas, para apresentar o plano. Apresentar o plano como ideia, para o vender, apresentar o plano como uma proposta de Câmara, apresentar o plano para pedir o feedback dos cidadãos, e é das primeiras vezes que temos oportunidade para apresentar o plano um ano após o início da sua implementação. Portanto, não está em causa, com esta apresentação, vender, já o fizemos. Também não está em causa prometer amanhãs radiosos, porque amanhã haverá seguramente dias de sol, nós não podemos garantir que serão radiosos, mas estamos a fazer o melhor que se pode. E também para, parece-me que era o mais interessante para a assistência, partilhar com toda a franqueza 10 lições que a nossa equipa humildemente aprendeu. A verdade é que para quem faz um plano e depois fica para o implementar, depressa se percebe que é verdade aquilo que um grande estratega, grande especialista em estratégia militar, que era o von Clausewitz, há muito tempo disse que não há plano que resista aos primeiros 5 minutos da batalha. Portanto, quando o plano é aprovado, toda a gente está muito contente, salva de palmas, o day after, não é? É para começar a implementar. Há sempre coisas que nunca correm conforme o previsto. E, portanto, há algumas lições que nós aprendemos a bem, foram coisas que nós propusemos e estão a resultar. Outras nós aprendemos a mal, ou seja, são coisas que propusemos e que estamos a ter que corrigir o tiro. Portanto, destas 10 lições, eu esqueci de perguntar quanto tempo é que tenho. Quanto mais tempo usado, menos tempo temos para debate. Ok, sim senhor. Boa resposta. Então, a primeira. A primeira é, se me permitem, pessoal, e tem a ver com o primeiro projeto que eu pessoalmente, como arquiteto, fiz na Câmara Municipal de Lisboa, que foi também, por coincidência, o primeiro trabalho que fiz como arquiteto, um projeto de obra. E foi na Escola Básica número 76, no Alto Santo Amaro, na freguesia de Alcântara. E foi o momento em que eu, como jovem arquiteto, que ainda sou mais ou menos, aprendi as 3 principais lições como arquiteto, como pessoa que trabalha na acessibilidade e depois mais tarde como técnico da Câmara também. O Jorge era um miúdo que estava na 3ª classe, estava perfeitamente integrado na sua turma, tinha boas notas, coisa que eu nunca tive na primária, tinha namorada, coisa que eu também nunca tive na primária, infelizmente, mas estava muito bem integrado. Mas chegava a hora do almoço, o Jorge, os colegas iam para a caboiada no recreio, o Jorge ficava no alpendre da escola, ao lado da contínua, porque não podia chegar a lado nenhum. Chegava a hora do almoço, os colegas iam para a caboiada na cantina, o Jorge ficava na sala a comer com os outros miúdos que usavam cadeira de rodas, porque... muito obrigado. Porque o refeitório também não era acessível. E então, na altura, isto foi em 2004, fez-se um programa para tornar a escola completamente acessível, com um percurso acessível que chegava a todos os pontos da escola. A obra começou e, como acontece em todas as obras, depressa a obra começou a comer o dinheiro mais depressa do que o previsto. E, portanto, há sempre aquele momento que é dramático para todo e qualquer arquiteto, que é qual é a parte do projeto que eu vou deixar por fazer. E
era logo óbvio, aliás, nem fui eu que cheguei lá à conclusão, foi rapidamente o encarregado da obra e o engenheiro do projeto e até o meu chefe de divisão que me disseram, como é óbvio, não há dinheiro para tudo, então temos que ser razoáveis, deixa de se fazer a rampa para o campo de futebol. Deixa de se fazer a rampa para o campo de futebol, por amor de Deus, o rapaz usa cadeira de rodas, temos que ter bom senso. Campo de futebol, cadeira de rodas, estão a ver. E foi mais por teimosia do que propriamente por elevado sentido cívico ou grande preocupação com a lei, que na altura tinha-me dado trabalho a desenhar a rampa. A rampa estava muito gira no papel e eu queria ver a rampa feita. E então fui cortar noutras coisas, podiam ser mais baratas, é verdade, e acabou por se fazer a rampa. Mas mais por teimosia do que por outra coisa qualquer, confesso. Uns dias depois, quando já estava feito a base da rampa, em betão, ainda não estava completa, a obra estava a decorrer durante o ano letivo, eu fui visitar a escola para ver a obra e a rampa, que estava rodeada de tapumes, era a hora do recreio, alguém tinha desviado um tapume e o Jorge estava na sua cadeira de rodas a jogar à bola com os outros colegas. A defesa, o ataque, a baliza, não interessava, estava no meio deles. Ninguém o tinha levado até lá, não foi preciso a professora pedir aos meninos, aceitem lá o Jorginho. O Jorge viu a rampa feita, desviou o tapume, posto no meio dos outros, que não estranharam. E para mim aquilo foi um bocado uma epifania, sobretudo porque me recordei de todas as incontáveis discussões de caráter quase filosófico que tinha tido com o engenheiro, com o chefe de divisão, com o encarregado da obra e por aí fora. Se fazia ou não fazia sentido, se era preciso ou não era preciso a rampa, porque é que se faria ou não se faria a rampa. De facto, as 3 grandes lições que eu aprendi naquela altura foram: número 1, o meio edificado é uma fonte de oportunidades ou de limitações. É muito simples. Nós não fazemos o que os edifícios nos mandam, mas nós não conseguimos nunca fazer aquilo que eles não nos deixam fazer. E, portanto, onde havia uma limitação, passou a haver uma oportunidade, o Jorge aproveitou. Não foi preciso nenhuma campanha de sensibilização. Em segundo lugar, todas aquelas discussões que nós tínhamos tido em reunião de obra, se fazia sentido ou não fazia sentido, temos que ser razoáveis. Reparem bem, é porque o miúdo usa cadeira de rodas. Se o deixamos ir para o campo de futebol, os outros poderão rejeitá-lo. É traumatizante. É capaz de ser melhor para o miúdo não se fazer a rampa, que é para o protegermos. Sabe-se lá o que é que pode acontecer se ele chegar ao campo de futebol. Na realidade, aquilo que nós estávamos a discutir, sem ter a noção disso, era: damos ao puto a oportunidade de ir ao campo ou não? Era isso que estávamos a discutir, sem ter a noção. Damos a oportunidade ou não? Ora, essa era uma discussão completamente estéril, porque na realidade a lei já decidiu. E a lei decidiu igualdade de oportunidades. E portanto a nossa única função, para mim também foi uma lição como funcionário da Câmara, a nossa única função era cumprir e fazer cumprir a lei. E não estar com grandes discussões filosóficas sobre se faz ou não faz sentido, se a lei é ou não é razoável. A lei foi feita assim por alguma maneira, a nossa função é cumpri-la o melhor possível. A terceira lição, por fim, foi que nestas discussões todas, se fazia ou não fazia sentido, havia um argumento que vinha sempre ao de cima, em todas as bocas, e que era: temos que ser razoáveis, temos que ter bom senso, não podemos ser exagerados. Na realidade, o bom senso decorre de quê? Nós falávamos à vontade do bom senso porque não éramos nós que estávamos na cadeira, não é? O bom senso decorre de quê? O bom senso decorre da experiência, decorre da tradição, decorre do status quo. Se acontece alguma coisa que nós nunca vimos, que é completamente inovadora, qual é a nossa primeira reação? Muito bem, que bom senso. Isto é perfeitamente razoável. A nossa primeira reação é de negação, espanto, cuidado. É para isso que nós biologicamente somos preparados. E, portanto,
na realidade, como eu disse, o bom senso é a tradição. Excelente como orientador em 95% das situações com que nos deparamos no dia-a-dia, na arquitetura, na gestão das cidades, no tráfego e por aí fora. Mas há ali 5% que são a margem de inovação, em que nós temos de ter a coragem de dizer, ok, vamos pensar um bocadinho sem recorrer ao chavão do bom senso. Eu herdei do meu bisavô, que era madeirense, nado, criado e morto na Madeira, um livro publicado em 1908, carregadinho de bom senso. Tem 232 páginas de bom senso. Está publicado em inglês, foi importado na altura, e a tradução é, mais ou menos, porque é que as mulheres não devem poder votar. Cheio de bom senso, de 1908. Então, a mulher é uma costela. É natural que o dono da costela seja ele a votar. Se as mulheres começam a votar, vão começar a discutir política. Começam a discutir política com o marido, o que é que vai ser da família. E, portanto, 232 páginas de bom senso. Ainda bem que foram postas de lado e os direitos avançaram. Porque aquilo que está aqui em causa é um avanço civilizacional. Um avanço civilizacional para dar direitos a todos. E, portanto, não há nada mais normal que este avanço ponha em causa o bom senso. A liberdade de imprensa. Pessoas com diferentes cores de pele poderem votar. E por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Em seu tempo, tudo isto foi a coisa mais radical e louca que se poderia imaginar. Ainda bem que se foi posto de lado. Segunda coisa. Um dos grandes problemas, e um argumento que vinha sempre ao de cima, quando se falava em fazer um plano de acessibilidade, era ideia muito simpática, mas Lisboa tem 7 colinas, não é? Temos que ser razoáveis, faz-se o que se pode. Curiosamente, também nunca se fazia o que se podia. Nunca se fazia nada, porque Lisboa tinha 7 colinas. E, portanto, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi ver exatamente, então, qual é a inclinação das ruas em Lisboa. E quantas ruas é que há assim tão inclinadas, e se quisermos, mais inclinadas do que aquilo que a lei permite. E, portanto, quantas ruas é que nós não podemos adaptar? Na realidade, pois a imagem não se vê, peço desculpa, bem. Na realidade, estamos a falar de pouco menos de 25%, 24, qualquer coisa. Só em menos de 1/4 da rede viária de Lisboa é que a inclinação é superior ao permitido por lei. Ok, a Câmara não vai conseguir reduzir a inclinação. So what? Faz-se o que se pode. O povo nisto tem sempre um bom conselho. Cada um faz o que pode e a mais não é obrigado. Mas faz o que pode. E, portanto, esse é o princípio da lei e é para aí que nos devemos orientar. Porque quando nós vamos ver, então, o que é que se pode fazer, que não implique com um bulldozer arrasar Alfama, vamos ver que um dos grandes problemas de Lisboa e da acessibilidade de Lisboa tem a ver com a forma como uma cidade que não foi projetada para carros, ou que quando já existiam os carros, não foi projetada para este volume de carros, muito carro a entrar, e não é só entrar, é estacionar e a permanecer estacionado durante todo o dia, não há maneira de encaixar isto nas ruas. Não há. Matematicamente é impossível. É uma conta impossível. Não dá. Podemos encontrar formas de mitigar, mas temos que olhar o problema de frente. Não há passeios estreitos em Lisboa. O que há em Lisboa são ruas onde o peão podia andar em toda a largura e onde se enfiaram carros e então o peão ficou empurrado contra a parede. Isto não é uma fatalidade. É uma decisão. Também há outras coisas, não é? A partir do momento em que o passeio passou a ser tratado como um espaço sobrante, então ele não é
visto como uma infraestrutura de pleno direito. Que é o que ele é. O passeio é a infraestrutura do peão. Os carros têm direito a uma faixa de rodagem, os comboios têm direito a uma linha férrea, o metro tem direito aos túneis, muitas vezes o autocarro tem direito a uma faixa base, pois o peão também tem direito a uma rede pedonal composta por passeios e passadeiras. E, portanto, a partir do momento em que nós nos esquecemos disto e o passeio é visto como um espaço branco, é aquele quarto ou aquela despensa lá em casa onde a gente mete a tralha toda. É nisso que se transformaram os passeios de Lisboa ao longo das últimas décadas. Cabe lá tudo. 5 minutinhos, não é? É só 5 minutinhos. Também nos esquecemos do peão quando enfiamos a rede viária na cidade e quando a gerimos. Esta é uma fotografia muito curiosa porque isto acontece todos os dias, várias vezes por dia. Deste lado é Sete Rios. Isto é em Sete Rios. Isto é o acesso ao eixo norte-sul para quem vai para a ponte. Deste lado é o centro de saúde de Sete Rios. Deste lado é a freguesia de São Domingos de Benfica, que drena todos os utentes, muitos deles idosos, para o centro de saúde de Sete Rios. O caminho mais direto é este. Este homem é louco, bem, talvez, mas a verdade é que os carros têm direito a fazer atalhos, porque é que os peões não têm, não é? Antes de os julgarmos. E se nós formos ver, este homem, para atravessar dali para ali, se não quiser ir por aqui, se quiser fazer o caminho que está definido por lei, tem que atravessar 6 passadeiras, todas elas semaforizadas, todas elas com ciclos de tempo diferentes e todas elas vão fazê-lo esperar. Portanto, ele ou faz isto em 1 minuto ou menos a correr, de preferência, ou basicamente vai passar 10 ou 15 minutos a dar a voltinha que se pôs de lado para os meninos fazerem. Porque os carros é que têm sempre prioridade. A mesma coisa também quando estamos a falar do tempo que há para atravessar. Não é? A Câmara pode ajustar isso. Não é uma montanha. É uma questão de ajustar um sistema informático. Em muitas situações, os semáforos dão tempo de menos aos peões. Muitas vezes vem ao de cima o argumento, mas a medida que está na lei é uma medida exagerada. E se ia provocar o caos? Lá está, é o bom senso a vir ao de cima. Porque, na realidade, quando se fez a adaptação das passadeiras do Marquês de Pombal, que é o coração da rede viária, que era em sítio onde mais complicado, todas as passadeiras cumprem o tempo da lei. Foi possível. Ninguém morreu. Também o espaço que se deixa para o peão. A Câmara e todas as outras câmaras pelo país, isto é um problema de décadas. O que a Câmara está a dizer a esta peona é que, olha, este é o sítio para você esperar. Espera aqui. Quando se cria um refúgio destes, a Câmara está a dizer, espera aqui. Não está a dizer só isso, está a dizer, espera aqui, a nossa responsabilidade. Então, isto é o sítio para você esperar. Não é? E pronto, a imagem fala por si. Eu acho muita piada porque muitas vezes há muita preocupação em garantir que os sinais de trânsito ficam afastados da faixa de rodagem porque os carros podem lá bater com os retrovisores. E muita gente se esquece que todos os anos há por todo o país peões atropelados mortalmente por retrovisores. O último deles há 2 semanas na Rinchoa, por acaso, uma querida amiga dos meus pais, que estava no passeio, passou uma caminhoneta, nem deu por nada, bateu-lhe com o retrovisor, a senhora ficou logo ali. Também já me ia acontecendo na rua de São Bento. Os retrovisores matam, porque estamos a falar de um veículo que vai a 50 ou mais e estamos a falar de uma cabecinha. Não é? E, portanto, é uma questão de prioridades, não é uma questão de fragilidades. Bem, e depois, obviamente, tudo aquilo que se passa. Obviamente que é importante abrigos, não é? Obviamente que é importante escaparates, multis, sinais de trânsito, bancas para venda de fruta, etc.
Mas a questão é que nós temos que encontrar uma forma, isto é um desafio, nós temos que encontrar uma forma de fazer com que tudo isto seja compatível e, ao mesmo tempo, proteja os utentes mais vulneráveis. Porque equilíbrio é o que é preciso, mas só há um equilíbrio justo quando os mais vulneráveis estão também protegidos. Depois podíamos ir por aí fora, quer dizer, é a escolha do revestimento para os passeios, que depois também começa a ser usado nas passadeiras. Isto é um perigo para os peões, é um drama de manutenção e por aí fora. É também o haver ou não haver assentos. Os idosos queixam-se muito da falta de assentos. Dos idosos que auscultamos, muitos deles queixam-se que não conseguem estar 15 minutos de pé à espera do autocarro e por aí fora. Ui, peço desculpa, isto está em inglês. Eu pensei que este estava em português. Peço desculpa. Eu traduzo. Nós fizemos, logo no início dos trabalhos do plano, uma sessão de trabalho com 40 participantes. 20 desses participantes eram funcionários da Câmara, responsáveis de várias áreas, que lidavam com o espaço público e com o tráfego. E 20 dos participantes eram externos à Câmara e, portanto, eram representantes de organizações de pessoas com deficiência, eram cidadãos, representantes da Câmara, dos automobilizados e por aí fora e por aí fora. Criámos um sistema, um processo, passámos o dia a trabalhar e pedimos aos participantes para dizer quais é que achavam que eram, entre outras coisas, os 4 principais desafios para tornar Lisboa uma cidade acessível. Podem ser os principais problemas. Nenhum desses problemas era a falta de dinheiro, que é um problema, mas este não era o principal. Problema. Tratamos os peões como personagem secundária. Não existe compromisso político. A Câmara Municipal não dá o exemplo. Existe um sistema de supervisão e fiscalização do espaço público que não é eficiente. E, portanto, foi com base nestas orientações que nós começámos a trabalhar. Terceira lição que nós aprendemos. Inicialmente estávamos muito vocacionados, porque a lei isso obriga, quer dizer, estávamos centrados em normas técnicas de acessibilidade que têm muitas questões vocacionadas para pessoas com mobilidade condicionada, nomeadamente utilizadores de cadeira de rodas e pessoas com deficiência visual. Estávamos muito centrados nessa questão. E relativamente a isso é um problema, obviamente, porque deficientes, está bem, não há assim tantos, não é? Nós não vemos muitos na rua, há muita gente fechada em casa, mas se nós não os vemos, longe da vista, longe do coração. Também não aparecem na televisão, numa ou noutra reportagem. Mas há tão pouca gente, vale realmente a pena esse investimento? É uma pergunta. Vale a pena? E depois também há aquela questão que não se diz em frente às pessoas com deficiência, não é? Mas no fundo pensa-se, isto com o avanço da medicina, qualquer dia não há malta em cadeira de rodas. Estão quase a inventar aquela solução que vai fazer com que a malta em cadeira de rodas possa andar sem cadeira. E depois também há aqueles avanços tecnológicos que voltam na bola. Aparece um post no Facebook com aquela cadeira de rodas espetacular que consegue subir de graus, então vamos fazer rampas para quê? É uma questão de esperar. Vamos esperar mais um bocadinho que a tecnologia resolve. Pois, na realidade há aqui uma coisa que a tecnologia não vai resolver, não é? E que pelo contrário só vai agravar. Nós estamos habituados a pensar que o avanço da humanidade, não é? É no sentido de um homem cada vez mais capaz, com vida cada vez mais longa, uma medicina cada vez melhor. Pois, mas isto não acaba aqui. O corolário desta evolução é o que aprendemos agora, é a Dona Aduzinda, ou a Dona Isabel, ou como queiram. Por acaso é a Dona Isabel porque é parecida com a minha sogra. E que é o avanço da medicina tem feito uma coisa, tem prolongado a esperança de vida. E aquilo que nós sabemos é que quanto mais a vida avança, e estes são dados do Censo de 2011 referentes a Lisboa, quanto mais a vida avança, maior é a probabilidade de adquirir algum tipo de deficiência. A deficiência acaba por ser tão natural como a morte. Acontece mais cedo a uns do que a outros. Mas é um facto da vida. Em Lisboa existem quase 20% de
cidadãos, residentes, que têm algum tipo de incapacidade. Seja andar ou subir de graus, o mais frequente, que dispara com os idosos, a memória, ver e depois várias outras coisas. Isto não quer dizer que a partir dos 80 as pessoas só sobrevivem mesmo os super-homens e, portanto, não há deficiência. Quer dizer simplesmente que há menos